Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Há algumas semanas eu falei sobre alguns filmes de horror cósmico que eu gosto bastante, e um deles é The Void. Hoje nós vamos falar especificamente sobre ele. Então antes, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers, eu aviso. O filme inicia com um casal fugindo de dois caras. Logo a primeira imagem que a gente vê é de um triângulo na porta. Eles estão fugindo, o cara consegue de fato fugir, mas a mulher não, tendo um fim bem cruel. Corta a cena para um policial em sua viatura que vê esse homem cambaleando ao longe. Ele acha que o cara tá meio bêbado, drogado, mas quando chega perto vê que ele tá de fato ferido. Ele entra em contato com a central e a central manda ele pro hospital local mais próximo. A gente já percebe que o policial, o Daniel, não estava muito afim de ir para esse hospital específico. Mas depois a gente vai entender isso, por enquanto segue o baile. Bom, o lugar tá com poucos recursos e poucos atendentes. Um médico, duas enfermeiras e uma estagiária, isso porque teve um incêndio lá recentemente e eles estão de mudança para um outro hospital. Papo vai, papo vem, função aqui, função ali, eles se dão conta que do lado de fora tem dezenas de pessoas com túnicas brancas encapuzadas cercando o local. Eu não vou falar mais nada sobre a história, porque é tudo muito rápido, então se eu comentar qualquer coisa já pode estragar a experiência de vocês. Mas vamos relembrar rapidinho o que é horror cósmico. Horror cósmico é originalmente um subgênero literário que ganhou forças com o autor H.P. Lovecraft. Esse estilo envolve práticas de ocultismo, uso de imagens de triângulos, criaturas de outro mundo, dimensão, elementos não humanos e sobrenaturais. Toda essa coisa mística e extraterrestre tá dentro de horror cósmico. Lovecraft ficou muito conhecido pelas suas criaturas marinhas monstruosas. Se você jogar no Google, com certeza vai ter várias ilustrações delas. Assim como eu comentei no outro vídeo, depois dá uma conferida lá, quando você vai assistir um filme de horror cósmico, você precisa estar ciente de que provavelmente vai ter muita nojeira e situações absurdas. Então você precisa ir de mente aberta para que aquilo ali funcione. Bom, The Void é um filme de 2016 dirigido e escrito por Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, não é parente da Alessa Gillespie, que tem vários dos elementos que eu citei antes. Recorrentes imagens de triângulos, práticas de ocultismo e cenas absurdas. Ainda assim, o filme não perde credibilidade. Isso porque os diretores conseguiram ótimos efeitos práticos. O trabalho de maquiagem aqui é excelente e aquele jogo de luz e sombra, que uma hora tá piscando, uma hora tá meio escura, aí vem uma luz meio rosa, avermelhada, que você não entende muito bem o que tá acontecendo, maquia a dificuldade, né, financeira, mas mesmo assim dá pra entender o recado, por mais que você não veja exatamente o que tá acontecendo. A trilha sonora é boa, assim como as atuações, que pra mim não tem assim nenhum destaque. Além disso, o ritmo de The Void é rápido. Ele tem mais ou menos 1h30 de duração, a gente mal tem a introdução e já começa a correria. Então não demora muito pra que a gente se envolva com a história. A gente fica querendo entender o que tá acontecendo, porque eles nos jogam questões logo no início, várias questões, que instigam a nossa curiosidade e elas só vão se resolvendo ao longo do filme. Ainda assim, tem algumas coisas que não se resolvem completamente. Se você se incomoda com filmes assim, talvez você se incomode um pouquinho aqui. Eu particularmente gosto porque eu acho que dá ali, né, uma movimentada na nossa imaginação e gera uma discussão. Um outro ponto bem interessante são as imagens aparentemente desconexas que aparecem. Em determinados momentos são como sonhos dos personagens, imagens nebulosas, nuvens tempestuosas, como se não fosse no nosso mundo. Eu acredito que esses momentos se refiram a uma possível possessão astral. Quem já assistiu, me conta aí o que acha. Nossa, mas que aleatório. Sim, na verdade é aleatório, mas faz sentido, e eu acho que The Void é sobre isso, contexto. Tudo que acontece, por mais absurdo que possa parecer, faz parte do contexto da obra, do que ela se propõe. Então abre a cabeça, assiste de boas, que vai rolar.
Agora eu vou falar um pouco sobre a história. Então, se você não assistiu o filme, eu aconselho você pausar o vídeo, assistir e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, o policial, o Daniel, era casado com a Allison e aparentemente eles perderam um bebê. Por isso fica aquela tensão ali entre os dois. Quem comanda o hospital é o Richard, o médico. A gente tem a enfermeira Bev e a Kim, a estagiária. Como eu falei, o hospital está sendo transferido porque rolou aquele incêndio e tal. Então eles têm um paciente internado e um senhor com a sua neta jovem, grávida, aguardando atendimento. O Daniel chegou lá com aquele cara que tá desacordado, né? A gente acha que ele tá drogado, mas tá ferido, tava fugindo daqueles dois caras. Já causa um tumulto naquele hospital, mas o que aciona a correria mesmo, dá o start, é que a Bev, a enfermeira, mata o paciente que tá internado num ápice de loucura e começa a arrancar a própria pele. This isn't my face. Bev. No, don't do that. Bev! O Daniel chega no quarto, ela vai pra cima dele e ele acaba matando ela. E, gente, tudo isso acontece muito rápido. O Daniel vai pro banheiro e ele desmaia. É aí que rola aquelas cenas meio aleatórias, desconexas, que eu acho muito legal, porque parece mesmo um outro mundo, assim, sabe? Porque tá tudo meio que começando uma tempestade, tem umas sombras de triângulos. Eu acho que é uma possessão astral dele. Bom, chega o xerife, o Mitchell, ele dá uma bronca no Daniel e o Daniel vai até a viatura pra falar com a central e tal. É nesse momento que ele vê a galera toda encapuzada na rua e eles estão com essa túnica branca, o capuz tapando o rosto e no capuz também tem um triângulo. Um deles ataca ele, mas ele consegue fugir e entrar no hospital de volta. Porém, nesse meio tempo, a Bev se transformou numa criatura, gente, bizarra. Sim, ela se transforma nessa criatura com tentáculos, aqui a gente lembra bastante de O Enigma de Outro Mundo, com os efeitos práticos e tal. E ela tá tentando pegar aquele cara que o Daniel levou, que tava desacordado. Eles conseguem tirar o cara de lá e quem é que chega no hospital? Aqueles dois caras que estavam caçando ele e a mulher lá no início. O Vincent e o Simon. E eu vou só fazer um parênteses que foi bem engraçado, porque eu tinha quase certeza que quando eu assisti o filme, esse Simon era Sean, o nome. Mas aí quando eu tava pesquisando pra fazer o vídeo pra vocês, apareceu Simon. Então eu vou chamar de Simon, mas talvez seja Sean. Tá? Fica tudo tenso, porque esses caras ainda estão querendo pegar esse moleque. O que acontece é que o Daniel consegue convencer eles, né? Não vamos fazer, não sei o que, deixa eu entender o que tá acontecendo e tal. Só que o cara, esse que o Daniel levou, que eu não me lembro o nome, mata o Richard, o médico. E a criatura, que era a Bev, enfim, agora é uma criatura, pega o Mitchell, o xerife. Rolam mais algumas coisas, eles vão atrás da criatura, matam a criatura, a galera ainda tá cercando o local lá, toda encapuzada, e a Meg, a menina que tava grávida, precisa de uma cesárea. Sim. A Allison resolve ir atrás de medicamentos pelo hospital sozinha pra fazer cesárea. O Daniel fica bem louco, vai com o Vincent e o Simon, Shaw, enfim, e leva o moleque que ele levou lá junto pra tentar entender o que tá acontecendo. Aí eles vão todos juntos atrás da Allison, né, pra ela não ficar sozinha. Esse menino então conta que o que aconteceu foi que ele conheceu uma menina que prometeu drogas pra ele e levou ele até uma fazenda. Lá tava rolando um ritual com essa galera e aí ficaram olhando eles, nananana. Tá, e o que esses dois caras têm a ver? O Simon não fala, por causa de um machucado que foi ocasionado por essa galera aí do ritual, que também matou a família dele e matou a esposa do Vincent. Daí eles encontraram um moleque lá na fazenda, com a guria ritual, achou que era tudo a mesma coisa e vão matar geral. É mais ou menos essa a explicação da ligação deles, tá? Bom, eles seguem atrás da Allison lá naquele hospital, pela parte que já tá, né, bem destruída, e aí eles descobrem que o Richard, o médico, fazia parte daquela seita. E mais, ele era o líder. O rolê todo é que ele perdeu a filha e tá experimentando coisas com os pacientes pra tentar trazer ela de volta. Isso não fica bem explicadinho, mas é mais ou menos por aí. Daí o que aconteceu foi que o Richard, na verdade, não morreu. Ele tá vivo, mas não é mais bem ele, sabe? A gente é levado então pra uma cena onde tá ele arrancando a própria pele, que já tá podre, e conversando com a Allison, que tá deitada numa maca com a barriga gigantesca. Obviamente tem alguma coisa ali dentro dela. Logo em seguida o Daniel chega nessa sala, o médico não tá mais ali, tá só a Allison em cima daquela maca, já tensa a situação. E aí ele resolve matar ela porque não tem muito mais o que fazer.
Quanto mais fundo eles vão andando pelo hospital, mais bizarro fica. Eles vão tendo alucinações, aparecem umas criaturas meio mortas, meio vivas, que a gente não identifica muito bem. Essa luz meio roxa, rosa, até que eles chegam numa sala. Tem 4 macas com 4 corpos em cima e um triângulo enorme, luminoso na parede. Uma voz começa a falar com ele e parece vir desse triângulo, acho que propositalmente, mas na verdade é o Richard. Agora completamente sem pele, na verdade ele tá com uma pele meio podre, meio escamosa, que parece queimada, enfim, bizarro. Nesse momento chega quem? A Maggie. Ela matou o avô lá em cima porque ela faz parte do ritual. Ela tá grávida é do Richard. A barriga dela explode e sai o bichão lá de dentro, que eu imagino ser a filha, que deu meio errado, do Richard. Bom, daí sim a confusão e gritaria. O Daniel pega o médico, agarra ele e se joga pra dentro daquele triângulo luminoso. Quem consegue matar a criatura de fato é o Simon, e só ele consegue sair daquela fenda. Depois a gente entende que aquela parte do hospital já era meio que um portal, não era o hospital mesmo nesse mundo. E de toda aquela galera que tava ali, quem consegue se salvar mesmo é ele, o Simon, e a Kim, né, a estagiária. Nós temos ainda uma cena final que eu particularmente adoro, que é o Daniel com a Allison nesse lugar apocalíptico, né, todo que tá rolando ali uma tempestade e uma gigantesca, enorme pirâmide, que pra mim é o mesmo lugar lá das projeções do Daniel. Então tem uma ligação que não fica nítida pra gente, não fica esclarecida. Uma outra coisa que eu acho, isso é minha opinião, é que o triângulo, essa imagem do triângulo que aparece tanto, poxa, a primeira coisa que a gente vê quando começa o filme é aquela galera encapuzada com o triângulo na cara, o triângulo luminoso na parede. Pra mim, ele, o triângulo, é a própria entidade dona do rolê. Por isso que eu acho que é proposital aquela cena que parece que a voz tá saindo do triângulo da parede. Porque na real ele só tá usando o Richard como um meio ali pra entrar no nosso mundo. Será? Não sei. O que vocês acham? Quais as suas teorias sobre The Void? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ativem o sininho e até a próxima.